Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus. Quero comentar aqui a Bíblia no capítulo de número 24, no Evangelho de Mateus, no seguinte trecho: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Desde já eu quero dizer que eu acredito nas Escrituras, mas eu faço isso de forma racional, lógica e moderada, sem nunca jamais desprezar a minha fé. Me acompanhe até o fim deste breve comentário e quero fazer uma relação com o tema atual do coronavírus. Você vai ouvir e tirar suas conclusões. No capítulo de Mateus, capítulo 24, esse é um texto considerado profético, ele é também considerado escatológico, ou seja, se refere aos acontecimentos finais que anunciam a volta de Cristo ou que descrevem aquilo que vai acontecer antes da sua volta. Essa descrição é a cada dia que passa mais fácil de entender. São profecias que se encaixam perfeitamente nos acontecimentos atuais, como por exemplo, na atualidade nós temos guerras, como na Síria, Iêmen, Afeganistão e Ucrânia. Temos rumores de guerras na Coreia do Norte, Irã, Turquia, Israel, Gaza, Venezuela e muitas outras, incluindo guerras civis recentes como Nigéria, Líbia, além da mortandade de jovens no Brasil com as facções que estão de norte a sul. Além de consideráveis aumentos no número de terremotos, sem contar os terríveis tsunamis. Mas para ser muito breve, quero extrair apenas umas poucas palavras desses versículos que eu li agora há pouco. Fome e pestilências. No Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, no capítulo 21, no versículo 11, ele faz a mesma combinação de Mateus 24, versículo 7. Ou seja, os substantivos gregos são quase idênticos no som, que é fome e peste, ou limos e loimos. Fome, pestilência. É claro que o coronavírus não é a primeira peste ou a primeira epidemia do mundo, nem sequer a mais mortal, pois a tuberculose em menos de 2 séculos matou incrivelmente quase 1 bilhão de pessoas, além da peste negra, a varíola, o ebola, a AIDS, que fizeram milhões e milhões de vítimas. Mas o alerta é o seguinte: tanto no texto de Mateus como em Lucas capítulo 21, fome e peste estão associados. E embora o texto diga não vos assusteis, também o governo ou os governos nos alertam que não devemos entrar em pânico. Eu quero só alertar para você ficar um passo na frente, para que a gente possa ficar um passo na frente. Preste atenção, essa peste, ela tem um período de 5 ou 6 dias para se manifestar. Ou seja, quem foi infectado num domingo, por exemplo, só vai começar a apresentar algum sintoma na sexta ou no sábado seguinte. E o tempo de contágio é de 2 semanas. Então, por isso, o aumento é sempre exponencial. Veja o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Nós temos, em 2 semanas, eles passaram de 6, 7 casos para quase 1.000, ou mais de 1.000, já vai em 1.200. No Brasil, nós temos 54 casos confirmados e anunciados, mas provavelmente pelo menos 1.000 pessoas já estão infectadas no território brasileiro. Quero lhe alertar que nos Estados Unidos, os Estados Unidos, eles liberaram 8,3 bilhões de dólares, segundo anunciado já
na imprensa, inclusive a revista Veja, para conter o vírus, inclusive fechando por um mês a entrada de pessoas vindo da Europa. A China, a Itália e o próprio Brasil já estão gastando bilhões. Então, nós não podemos dizer que o coronavírus é apenas uma gripe. Na verdade, a mortandade é até baixa, né? São 2 ou 3% das pessoas que estão infectadas. 30 pessoas de cada 1000, ou em um caso extremamente pessimista para o Brasil, caso 100 milhões de pessoas no Brasil fossem infectadas, nós poderíamos ter até 3 milhões de mortes somente no Brasil. É um número muito alto. Então, voltando um pouco ao texto inicial, esse vírus, ou essa peste, ele impacta a economia, ou seja, como jogos são cancelados, shows, trens deixam de circular, então vendedores ambulantes, cambistas, transportes alternativos, e assim vai acontecendo um efeito dominó. Na Itália, que neste momento o país inteiro está em quarentena, ou seja, 60 milhões de pessoas, inevitavelmente isso começa a afetar a compra e a venda de mercadorias. Então começa a faltar comida, e o que pode levar à fome de muita gente. Se você tiver condições, guarde alguma coisa, guarde comida não perecível, pois a escassez também pode provocar o aumento dos preços, como já está acontecendo com luvas cirúrgicas, máscaras e álcool gel. Nós podemos chegar inclusive ao ponto de que cultos evangélicos ou católicos, em grandes igrejas como por exemplo a Canaã em Fortaleza, ou a Assembleia de Deus no Brás, ou algumas igrejas bem grandes na sua cidade, sejam impedidas ou desaconselhadas de acontecerem reuniões nesses locais. Alerte os seus amigos mais próximos a estarem um passo na frente, para que possam se preparar melhor para enfrentar isso. Com certeza, fique sabendo que jogos do Campeonato Brasileiro vão ser cancelados. Escolas serão afetadas. E o governo brasileiro pode adiar um pouco isso por causa de efeitos econômicos. Mas você vai estar um passo na frente. Fique atento sobre isso. Lembre que são 5 ou 6 dias de incubação sem apresentar sintomas. E depois disso, são 20 dias de contágio, ou seja, durante 20 dias, todas as pessoas que têm contato com o infectado, eles adquirem o vírus. Então já são 150 mil pessoas infectadas no mundo, mais de 5 mil mortes no mundo. Então nós precisamos lavar bem as mãos, evitar abraços, beijos, aglomerações, claro, mantendo o respeito com as pessoas. E não acredite nessa história que no Brasil, por ser um país quente, o vírus não vai se propagar. Pois o Irã é o 3º país com mais casos no mundo, e ele fica entre desertos, é um local quente. Então atenção. Se puder, se inscreva no nosso canal. Depois, em outra oportunidade, quero falar como essa conjuntura de epidemias, terrorismos e guerras nos levará em breve ao uso do chip e possivelmente a uma perseguição aos cristãos. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Se puder, compartilhe.